Bíblia rapidamente no texto de Mateus, no capítulo 11, versículo 29. Nós estamos ministrando sobre o Sermão do Monte, este conjunto de leis, de regras, este conjunto de informações que constituem a verdadeira constituição do reino dos céus. Se a gente quiser entender como é que funciona o Brasil, ou pelo menos deveria funcionar, a gente tem que conhecer a Constituição. Lá está previsto tudo como é a ética do povo, como é que são as instâncias, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Então, quando Jesus vem ao mundo, Ele vem para inaugurar o reino de Deus. E o reino de Deus, irmãos, ele tem uma ética. O reino de Deus tem um jeitão de funcionar. O que Deus espera dos seus cidadãos, que são homens e mulheres lavados e transformados pelo sangue de Jesus, é que eles sejam sal e luz da terra. Nós sabemos que nós precisamos ser sal da terra, luz do mundo, ou seja, que nós possamos fazer essas duas coisas. Isso é o que se espera de nós. Como cristãos, o Senhor espera que nós sejamos sal e luz. Mas entre sal e luz, existem uma série de coisas que nós devemos fazer para ser sal e luz. Você não é simplesmente sal e luz de um jeito só. Então existem como a gente se relaciona com as pessoas, existe a forma de nós reivindicarmos um assunto, a forma de nós nos preocuparmos com questões, enfim, existem várias situações na nossa vida diária que vão refletir no final das contas se realmente nós vamos ser sal e nós vamos ser luz. Ou seja, ser sal e luz não é apenas uma atitude que eu vou expressar num momento qualquer da minha vida, mas ela vai ser decorrente de algumas ações e atitudes que eu tomo antes, para que no final da história, no final desse processo, as pessoas ao olharem para mim, percebam se realmente eu sou sal e se realmente eu sou luz, em meio às trevas e sal para este mundo. Então nesta noite eu quero rapidamente ministrar ao seu coração a respeito de algo importante, a respeito de ser manso, de mansidão. O tema da mensagem desta noite é mansidão. E lá em Mateus no capítulo 11, versículo 29, Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Tomai sobre mim vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Esta é a palavra que nós podemos abrir nesta noite, esta mensagem, e ela fala a respeito de uma ordem de Jesus, para que nós possamos tomar sobre nós o seu jugo. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e bendizemos pela tua palavra, pedimos a tua graça, a tua direção e a tua bondade, Pai. O Senhor fortaleça, o Senhor dirija, o Senhor coloca a tua mão poderosa suprindo, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, esta palavra do Senhor desta noite tem a ver com uma ordem de Jesus, que ele diz lá em Mateus 5,5, quando Jesus sobe ao monte, ele começa a ensinar aos seus discípulos, ele diz assim: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. O que significa ser manso? Para a gente entender o que significa ser manso, a primeira coisa é entender o que não é manso. O que não significa ser manso? Porque aos olhos humanos nós temos uma ideia do que é ser manso, mas ser manso não significa amabilidade. Não quer dizer necessariamente uma pessoa melosa, uma pessoa muito amorosa, aquela coisa de amabilidade. Ser manso também não significa docilidade. Ser manso também não quer dizer que é algo externo, algo que eu faço para fora. A mansidão, ou ela vem de dentro, ou não dá para eu para fora expressar isso. Eu posso até tentar expressar a mansidão em alguns atos e algumas atitudes, mas se o que está dentro de mim não é manso, de vez em quando eu vou mostrar que eu não sou tão manso assim. Eu já fui visitar um amigo pela manhã e eu lembrei assim, a esposa dele é uma veterinária. Falei, pô, se o cara for um cavalo, está em casa, né? Que a mulher já vai dar conta dele, né?
porque às vezes nós não somos tão mansos assim. Aí Jesus também, quando pensa por esse critério do mundo, mas Jesus era dócil, Jesus era manso, mas aí Jesus pega um determinado dia lá, cata um chicote e sai batendo nos cambistas do templo, e apronta, faz lá e compra briga mesmo ali dentro daquele lugar. Então como é que uma pessoa que era manso era capaz de fazer aquilo? E por que ele faz aquilo? Isso é porque nós temos um conceito errado de mansidão. Nosso conceito de mansidão é baseado no estereótipo do exterior das pessoas. A gente olha para a cara de uma pessoa que aparentemente não é violenta e nós achamos que ela é mansa, mas só Deus sabe como ela é por dentro. Só Deus sabe quando ela perde a estribeira, o que acontece com ela. Então, ser manso não significa algo externo, também não significa um caráter fraco. Ser manso não significa isso. Ser manso também não significa aquele que tem a paz a qualquer preço. Existem pessoas que qualquer problema elas correm da luta, correm da adversidade, elas pagam para não brigar. Isso não é ser manso também. Então o que significa ser manso? Quando Jesus está chamando os seus discípulos à mansidão, Jesus está trabalhando com eles a ideia da submissão incondicional a Cristo. Se a gente for pegar uma linguagem mais simples, uma linguagem mais da roça, a mansidão é desenvolvida, por exemplo, quando você pega uma junta de boi, e você coloca um boi novo para trabalhar junto com um boi velho. O boi novo é cheio de força, o boi novo tem um monte de vontade, o boi novo quer fazer tudo e com muita força, muita rapidez, e o boi novo muitas vezes ele tem dificuldade de submeter-se. E aí então o dono dos bois pega um boi novo e pega um boi velho, e aí coloca os dois na mesma canga, coloca os dois numa canga só, para que eles possam caminhar pela terra. E aí vai acontecer uma coisa interessante: o boi novo quer espernear, o boi novo quer ir na frente, o boi novo vai para lá, vai para cá, faz uma força danada, e o boi velho já caminhou aquele caminho várias vezes. Então o boi velho faz o que? O boi velho vai dosando e vai trabalhando, e com o tempo o boi velho vai transferindo para o boi novo um pouco daquilo que ele faz, e o boi novo vai aprendendo a ficar mais submisso. Esse é um processo que Deus trabalha, e é interessante que Deus faz isso com a gente o tempo todo. Deus pega alguém pavio curto e faz a pessoa casar com alguém que é pavio bem grande. Deus pega alguém que é acelerado e casa com alguém que é mais devagar. Deus pega alguém que faz assim, e então Deus está trabalhando o tempo todo na nossa vida, nos nossos relacionamentos, através desse princípio, para que a gente possa aprender o princípio da submissão. Os homens gostam muito dessa ideia de submissão, porque eles dizem assim, a palavra de Deus diz que as mulheres devem ser submissas ao marido, né? Os homens adoram esse texto, mas o mesmo texto diz também, sede submisso uns aos outros, ou seja, o homem também precisa aprender a ser submisso à sua esposa. Mas aqui no caso, o que Jesus está dizendo, é ser submisso a Cristo, e a gente sabe que a submissão não é algo forçado, porque se for forçado não tem valor, então tem que ser algo que nós liberalmente nos submetemos ao Senhor. Ou seja, e para isso a gente precisa passar o comando da nossa vida para Cristo. Até que a gente não passe o comando da nossa vida para Cristo, nós não somos submissos. E nós, irmãos, vamos espernear o tempo todo, mesmo quando nós passamos o controle. Nós ficamos tentando dizer para Jesus como é que Ele tem que fazer. Olha, Senhor, eu vou orar e eu quero que o Senhor faça isso, isso e isso para resolver o meu problema. Porque nós tentamos controlar, nós tentamos manipular. Mas submissão e ser manso significa passar o comando para Cristo, significa entregar a Cristo todas as chaves, todas. Muitas vezes nós não entregamos todas as chaves, nós deixamos alguma coisa guardada, alguma coisa secreta, nós deixamos alguma coisa que nós não queremos que Jesus veja, e nós vamos guardando, e a gente vai criando uma máscara e vai lidando com ela. Mas Jesus, que nos comprou e pagou um preço alto por nós, Ele não quer trabalhar apenas numa parte da nossa vida, Ele quer a nossa vida por inteiro, por completo. E por essa razão, o que Jesus faz? Ele vai trabalhando para que essas portas vão se abrindo,
e a gente vai sendo confrontado pela palavra de Deus, e a partir daí Deus vai trabalhando a submissão em nossa vida. É muito interessante como Deus usa a circunstância, os problemas, para que nós possamos chegar à submissão a Cristo. E a submissão, queridos, envolve a submissão também à ação do Espírito Santo em nossa vida. Essa entrega implica em não esperar nada de volta. Muitos de nós, quando entregamos algo para o Senhor, nós queremos imediatamente alguma coisa em troca ou de volta, mas nós não podemos pegar de volta mais. A submissão significa estarmos sob o controle de Cristo, para que Ele opere sobre a nossa vida. Quando a gente viola esse princípio de submissão, quando a gente desfaz esse princípio de submissão, e a gente se rebela contra Deus, algumas coisas acontecem em nossa vida. Uma delas é a ansiedade. A ansiedade é o medo do futuro, é o medo do que vai vir amanhã que a gente não sabe. Uma outra coisa que acontece em nossa vida quando nós desobedecemos essa ideia que Jesus tem de sermos mansos, é que nós vamos começar a acumular amargura no nosso coração. Amargura porque existem direitos que estão sendo violados, que nós julgamos que são direitos, e nós queremos fazer justiça com a própria mão, nós queremos nos vingar, e nós temos que entender que a vingança não cabe a nós, cabe ao Senhor, e nós temos que aprender a lidar com isso. Uma outra característica que acontece na vida de quem não se submete a Cristo, é que nós vamos permitir que nós tenhamos momentos de irritação, em que a gente fica extremamente irado, irritado, iracundo, e aí a gente começa a ter problema de relacionamento com as pessoas, porque a gente está irado demais. E a ira, a irritação vai levar ao ódio, ou seja, chega o momento de um irmão odiar outro irmão, de famílias passarem anos e anos se odiando. Aquela propaganda da Volkswagen agora é uma propaganda interessante, que vocês viram essa propaganda nova, que o filho pega o pai, coloca no carro e faz ele ligar para um tio ou para um parente lá, que há muitos anos eles não se veem, e aí um fala a respeito, né? O que faz as pessoas ficarem afastadas? Aqui na RPC tem um programa que passa no meio-dia no jornal, onde as pessoas vão lá na praça para falar que perderam os parentes, né? Grande parte dos parentes que estão perdidos, não foram perdidos porque foram esquecidos, foram perdidos porque num determinado momento das suas histórias houve uma briga, e essa briga gerou um ódio tão grande que as pessoas se apartaram e nunca mais se viram, e muitos passam anos e anos sem poder se ver. O meu bisavô passou 18 anos sem ir na casa da minha avó, porque ela tinha se tornado crente. Sabia onde morava, mas não foi, porque tinha ódio no coração. E talvez uma das coisas piores que pode acontecer em nossa vida, quando nós violamos o princípio da mansidão, é que nós nos tornamos avarentos. Quando a gente viola o princípio de mansidão e não deixa Jesus dirigir a nossa vida, nós nos tornamos avarentos. Mas ao contrário, irmãos, o que acontece quando nós observamos este princípio na nossa vida? Isso vale para nós que temos algum tempo a mais de vida cristã, vale para os irmãos que estão começando a caminhada com o Senhor e hoje vão se batizar. A grande bênção de nós nos submetermos ao Senhor, a primeira delas é que nós herdaremos a terra. E esse herdar a terra significa herdar na terra. Existem bênçãos de Deus por você ser uma pessoa mansa. Quando você é uma pessoa que briga, quando você é um brigão, o Dale Carnegie dizia o seguinte, que toda pessoa que briga, perdeu. Quem briga, perde. Se você ganha a discussão de alguém, você criou uma pessoa ressentida contra você, você perdeu. Se você perder a discussão, você perdeu também. Então o Dale Carnegie dizia, faça muito esforço para não brigar, porque a briga sempre tem um perdedor, e o perdedor é sempre a gente, né? Por pior que o outro faça, o perdedor somos nós. Então ser manso significa deixar que Jesus coordene a nossa vida, que Jesus controle a nossa vida, e isso significa a capacidade de no final das contas nós herdarmos as bênçãos de Deus na terra. Então essa é uma promessa. Outra promessa que é a de ser manso, é que os mansos terão descanso. Ou seja, nós paramos de lutar com Deus, paramos de lutar situações que nós não podemos mover, não podemos mexer.
Quantas e quantas noites de sono eu perdi na minha vida, brigando com pessoas imaginárias, ou brigando comigo mesmo, por situações que eu jamais ia poder mexer ou mover. Quantas e quantas pessoas passam noites em claros, virando na cama para lá e para cá, brigando com pessoas que elas às vezes, malemar, têm ideia de quem são, ou por uma injustiça que lhes aconteceu, ou porque elas pensam que de uma certa forma tinha que ser diferente. Quando a gente entrega o problema na mão do Senhor, irmãos, o problema não é mais nosso. Nós precisamos aprender a entregar os problemas na mão de Deus e dizer: Senhor, o problema está nas tuas mãos, e virar as costas e deixar Deus resolver o problema. O grande problema é que nós colocamos na mão do Senhor e nós queremos dar palpite para o Senhor de como é que Ele tem que resolver o nosso problema. E aí nós começamos a tomar o problema de volta, e nós ficamos num empurra para lá e empurra para cá. E Deus vai fazer o seguinte, Ele diz: olha, enquanto você não decidir o que você quer, eu não faço nada por você. E uma coisa que eu tenho aprendido, irmãos, aonde a gente mete a mão, Deus não põe o dele. Deus não põe a mão dele onde a gente mete a mão. Se eu entrego um problema nas mãos de Deus, e eu quero que Deus resolva, eu preciso que Deus resolva, eu tenho que aprender que Ele vai resolver do jeito dele, e não do meu jeito. E se eu teimar em botar a mão, Deus tira dele. Então você vai e põe a sua. Ou eu entrego o problema nas mãos de Deus e deixo Deus agir, ou Deus não pode agir no meu problema. Então, quando nós entregamos o problema e deixamos Deus dirigir esse processo, um benefício fantástico é: você terá descanso. É o que Jesus fala lá em Mateus 11, 29. Vinde todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo, que é leve e suave, e tereis descansos para a vossa alma. O que significa ter descanso? Significa o seguinte: bom, eu fiz o que eu podia, o que eu não posso está na mão do Senhor, deito para a cama, deito, durmo e babo a noite inteira e ponto final. Não vou perder noite de sono por isso. O que eu podia fazer, eu fiz. O que eu não posso fazer, coloca nas mãos do Senhor e deixa Deus trabalhar, e seja o que Deus quiser. E aí a gente vai aprender um conceito importante: a vontade de Deus, lá diz lá em Romanos no capítulo 12, ela é sempre três coisas. A vontade de Deus, não importa o que você esteja vivendo, ela é sempre três coisas: ela é boa, perfeita e agradável. Por incrível que pareça, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. José foi colocado num calabouço, foi levado escravo para o Egito, foi vendido, ficou preso, mas a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável. José foi traído, José foi levado de volta para a prisão, José ficou esquecido 2 anos, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. José saiu do calabouço, foi colocado na sala do faraó, se tornou primeiro-ministro, se tornou o homem mais rico do Egito, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Observa que a circunstância não muda a vontade de Deus. A circunstância que você está vivendo hoje, o momento que você está passando na sua casa, na sua família, não muda a vontade de Deus para a sua vida. Não importa o que você está passando, o que você está vivendo, a vontade de Deus para a sua vida, ela é sempre boa, perfeita e agradável. E nós poderíamos ligar ainda com Romanos no capítulo 8, que diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, irmãos, nós temos que aprender a descansar no Senhor. Um terceiro benefício fantástico que nós vamos ter de nos submeter ao Senhor, é que nós vamos ter uma direção. O boi novo, ele tem muita força, mas ele não tem visão, ele não sabe que ele tem que fazer o caminho reto. Então o boi novo, se ele vê uma pedra, ele não vai fazer força para arrancar a pedra, ele vai desviar da pedra. O boi novo, se for fazer um trilho na roça, ele vai plantar desse jeito. O boi velho não, o boi velho vai firmar o passo, vai ver uma pedra, vai ver uma terra dura, ele vai firmar o passo, ele vai firme, e ele vai conseguir fazer o caminho reto. Então quando nós confiamos no Senhor, que é o nosso irmão mais velho, e que já sabe os caminhos que tem que ser trilhados, o que vai acontecer é que a nossa vida passa a ter direção. Você pode perceber, que você vai ver que as portas começam a se abrir de uma forma que você não tem ideia, e você não tem controle sobre elas, mas elas têm um rumo e têm uma direção clara e segura. Uma outra característica, irmãos, quando nós nos submetemos ao Senhor, é que nós passamos a ter Deus como nosso defensor. Quando o irmão Pedro é advogado, se eu tenho uma causa na justiça, eu tenho que contratar um advogado. E quando eu contrato um advogado, eu assino uma procuração para ele.
E aí eu não posso ficar ensinando o advogado como é que defende a causa. O advogado é que vai defender a minha causa. E quando você é injustiçado, ou quando acontece alguma coisa contigo e você precisa que o Senhor seja o árbitro, você tem um advogado que é Jesus Cristo. Mas para esse advogado poder defender a sua vida, a primeira coisa nós temos que confessar os nossos erros e falhas. Mas a segunda coisa é deixar que ele faça a defesa. Não é ir no tribunal e ficar ensinando a missa para o vigário, né? Ficar ensinando Jesus como é que ele vai defender da injustiça que aconteceu, ou do problema que eu estou vivendo, ou da dificuldade que eu estou enfrentando, por que eu estou enfrentando isso. Não é isso. É deixar que o Senhor Jesus nos defenda. O nosso defensor é o Senhor, amém, queridos? A palavra do Senhor diz lá em Romanos no capítulo 12, diz assim, ó: minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Isso é algo que Deus não delegou para nós. Deus não quer que nós de maneira alguma nos vinguemos, ou tomamos qualquer atitude contra outro para se vingar de alguma coisa que nos aconteceu. Deus, Ele é o nosso defensor. E por último, irmãos, é que nós passamos a ter consciência de que tudo que nós somos e temos é como se fosse um mordomo. Tudo que Deus me dá, tudo aquilo que eu vivo, é como um mordomo para desfrutar daquilo que Deus nos dá. Então os nossos irmãos que hoje vão descer as águas, se a gente pudesse dar um conselho, eu tenho certeza que o pastor Jefferson e o presbítero da igreja já orientaram bastante, mas procurem ser mansos de coração ao Senhor. Esse é o segredo, o grande segredo da vida cristã. Os mansos herdarão a terra, os mansos terão descanso, os mansos terão direção, os mansos terão Deus como seu defensor, e os mansos serão mordomos de tudo aquilo que o Senhor lhes dará. E isso é bênção e prosperidade para as nossas vidas. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, quero orar por você sobre essa palavra. Depois o pastor Jefferson estará ministrando aí para os nossos irmãos que vão se batizar. Pai santo e querido, em nome de Jesus, nesta hora, Pai, nós colocamos diante do Senhor cada uma das situações, ó Deus, que o teu povo tem passado, as lutas, dificuldades. Nós precisamos, Senhor, aprender a ser manso, sim. Nós precisamos aprender a submissão ao Senhor. Não é uma submissão a homens, mas é submissão ao Senhor que nos comprou, o Senhor que tem nos transformado, o Senhor que tem trabalhado em nossa vida, o Senhor que tem dirigido cada uma das coisas, Pai, que nós temos necessidade. Deus, nós clamamos ao Senhor nesta hora pelo mover do Teu Santo Espírito, Pai, sobre as nossas vidas. Nós reconhecemos, Pai, que às vezes nós nos iramos, reconhecemos que às vezes nós tentamos fazer algo, tentamos agir de uma forma que não é a Tua vontade, o Teu querer, mas a Tua palavra continua sendo a verdade. O Senhor deseja que sejamos mansos, para que possamos herdar a terra, para que possamos ter descanso, ter a direção segura, para que o Senhor possa trabalhar sobre as causas e demandas da nossa vida, e para que possamos encontrar, Senhor, as bênçãos completas do Senhor sobre esta terra. Pai, abençoa o Teu povo nesta noite. Se alguém aqui no nosso meio, Pai, está passando por um momento difícil na sua vida particular, se há alguém que tem uma demanda, Senhor, que está na justiça, ou ainda uma demanda contra uma outra pessoa, uma outra situação, uma circunstância, ou mesmo talvez, quem sabe, uma situação de conflito no lar, uma situação de conflito, ó Deus, no trabalho. Pai, em nome de Jesus eu peço ao Senhor nesta hora, que o Senhor dê sabedoria, dê direção clara, o Senhor trabalhe sobre a vida desses amados, Pai, para que possamos encontrar a direção clara e segura do Senhor sobre as nossas vidas. Transforma-nos, ó Deus, segundo a Tua imagem e semelhança, para que em tudo o Teu nome seja engrandecido, em nome de Jesus. Amém, queridos?